vamos fazer perguntas e respostas e tirar alguma dúvida de algumas pessoas sobre o direito religioso. Eu não sou nenhum especialista na área, mas apenas eu quero transmitir aqui o que eu li no livro Direito Religioso e o que eu ouvi no livro de Direito Religioso. Nós temos que saber que a fé é fundamental para o ser humano. Nós temos no Brasil um europeu que veio, casou com a índia, o branco casou com o negro com o índio e vice-versa, o branco, o negro, o índio, um país diferente, um país diversificado, de diversidade religiosa. Quem são os autores do livro? Tiago Rafael Vieira, ele é advogado da OAB Rio Grande do Sul, bacharelado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em Direito do Estado e Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Estado Constitucional de Liberdade Religiosa pela Universidade Mackenzie. Uma pessoa já experiente, também advogado, que vem trabalhando nessa área de direitos religiosos. Jean Marx também é o segundo autor do livro, juntamente. É também advogado desde 2004, membro da OAB Rio Grande do Sul, também da OAB de São Paulo. É bacharel em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, pós-graduado também em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Mackenzie. A linguagem do livro religioso é acessível? Sim, basta ler com atenção, com calma, anotar algumas dúvidas e perguntar a um advogado ou acessar no YouTube as suas palestras sobre o tema, e isso vai esclarecer muito bem este assunto na área do direito religioso. Na vida prática da igreja, temos gozado dos direitos religiosos? De forma geral, no Brasil, sim. Nós temos direito ao CNPJ, nós temos estatuto, nós temos registro em cartório, nós podemos tirar um alvará de funcionamento, Nós temos artigos na Constituição em favor da religião, da liberdade religiosa, O Estado precisa também garantir os exercícios de culto, a segurança, caso estejam sendo ameaçados, criar leis que garantam os fenômenos religiosos, liberdade de consciência e de fé. Nenhuma autoridade pode proibir no Brasil ou alguém andar com a Bíblia na mão ou conduzir um símbolo religioso na sua roupa, no seu pescoço, no anel, na sua casa. Então nós temos essa liberdade religiosa. Nós temos cumprido como igreja o nosso dever, como religiosos que somos, nós temos cumprido o nosso dever. Infelizmente, muitos religiosos têm descumprido as leis. A falta de respeito aos demais, às vezes até desobediência à Constituição, falta de respeito às pessoas de outra fé e até mesmo desobedecendo às leis do Estado municipal. Então a família, o Estado e a igreja devem colaborar harmoniosamente entre si para o bem comum da sociedade. E por isso que temos que conhecer como são as interações dos modelos teocráticos com o Estado. Na teocracia, tinha na pessoa do rei, o chefe, o sacerdote da igreja ou da religião. Por exemplo, em Israel, na época antes de criar reis, o sacerdote ele era rei, ele era sacerdote, ele era governante. Moisés, por exemplo, ele assumia todos os papéis.
Era Deus falando com ele e ele agia em favor do povo. Então ele era quem dava a última palavra. Ele era o rei, ele era o profeta e ele era o sacerdote. Depois se criou a pessoa do rei, se criou a pessoa do sacerdote, de forma separadamente. Ou seja, o governo do Brasil em geral não pode resolver assuntos religiosos, ou seja, normas espirituais, né? Exemplo, no Estado do Vaticano, quem resolve tudo é o Papa, né? Então, na Argentina, por exemplo, a Argentina escolheu como igreja oficial do Estado a Igreja Católica. Então, a Argentina ela controla a fé e a vida espiritual das pessoas, algo que o Estado não pode fazer. Mas lá na Argentina acontece isso. A Dinamarca, por exemplo, escolheu a Igreja Luterana como oficial, né, no Estado. No Brasil, isso é vetado, né? Não pode acontecer, tá certo? Esse acontecimento. O Estado ele não tem capacidade, ou seja, ele é incapaz de tratar da questão da fé e da espiritualidade das pessoas. Isso cabe à igreja, né? No Brasil é vetado isso aí. Não pode de maneira nenhuma dificultar ou embaraçar, tomar qualquer atitude que prejudique as nossas reuniões ou a nossa liberdade de culto. O Estado não é um Senhor nem um Deus. O Estado precisa obedecer à nossa Constituição, bem como a igreja também não pode se meter na vida do Estado, né? O Estado e a igreja e a família devem colaborar mutuamente quando há interesses públicos, né? No caso da Covid, o Estado de São Paulo entendeu isso muito bem e tratou a igreja e as religiões como um parceiro, colaboradores nessa questão da pandemia, da Covid. O Estado brasileiro não pode interferir na espiritualidade do povo brasileiro. O Estado tem que respeitar